O tema da minha mensagem é um tema muito prático, porque o que mais a gente tem visto são casas caindo para todo lado. Eu queria ler um texto que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 29. Diz assim, é Jesus falando, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Irmãos, essa parábola ela é muito significativa, porque ela está inserida em um contexto onde Jesus ele estava encerrando um dos sermões mais poderosos que ele pregou, que é conhecido como o Sermão da Montanha. Um sermão que traz princípios para toda a nossa vida, princípios que tocam áreas da nossa vida e que são imprescindíveis para que você tenha uma vida abençoada. Ele começa dizendo sobre as bem-aventuranças, e ele vai dizer qual é o tipo de pessoa que é bem-aventurada. Ele está dando quase que uma receita para você encontrar esse lugar de satisfação nele. Ele fala sobre perdão, ele fala sobre casamento, ele fala sobre adultério. Irmão, Jesus ele prega sobre inúmeros princípios para uma vida abençoada. São 3 capítulos, Mateus 5 ao 7. E aqui é como se ele estivesse pregando uma mensagem, e ele dizia: olha, agora eu vou finalizar a minha mensagem. Ele está encerrando o Sermão da Montanha, e ele pega essa parábola, onde envolve 2 homens, 2 tipos de pessoa, que ouviram aquele sermão. Ambos ouviram a mesma pregação, ambos tiveram acesso à mesma palavra. E existiam 2 tipos de pessoa naquela plateia. Por isso ele ilustra 2 homens, porque, irmão, sabe qual é a verdade? 2000 anos se passaram, e o mesmo público que assistia Jesus lá há 2000 anos atrás é o mesmo público que está sentado nesse auditório hoje. Não mudou nada. Nesse auditório tem homens que são prudentes, que vão sair daqui dizendo: pastor, eu fui confrontado por essa mensagem, essa palavra falou comigo, eu preciso sair daqui e fazer alguma coisa com ela. Mas, irmão, tem gente que vai ouvir essa mensagem e ele vai sair daqui dizendo: a mensagem foi poderosa, eu nunca tinha ouvido sobre isso, realmente eu gostei, como conhecimento é muito bom, mas ele não vai aplicar absolutamente nada na sua vida. Irmão, eu conheço gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Se você perguntar um versículo para ele, ele vai dizer: olha, está lá no Êxodo capítulo 6, versículo tal. Ele tem um conselho para todo mundo, ele conhece a palavra. Mas, irmão, quando você olha para a casa dele, se não caiu, vai chegar um momento que vai cair. Por quê? Porque ele é imprudente. Jesus está dizendo: aquele que ouve e não pratica é imprudente. Irmão, sabe qual é o maior valor que a gente tem hoje? É tempo. Então você sair da sua casa, eu não sei de onde você veio, mas tem gente que veio de muito longe para ouvir uma mensagem, sair daqui empolgado e não aplicar na sua vida. Jesus está dizendo: é tolice. Perder tempo ouvindo só para obter conhecimento por conhecimento, Jesus está dizendo, é tolice.
Mas Jesus está dizendo: olha, mas havia um outro homem naquele culto, e aquele homem, ele sai dali daquele lugar, é como alguém que sai em crise, como eu falei agora. Ele sai dizendo: cara, eu preciso mudar, eu tenho coisas para reparar na minha vida. O culto falou comigo, a pregação falou comigo, eu não posso permanecer do jeito que eu estou. Esse é o homem prudente, cuja casa não caiu. É por isso que você olha numa comunidade de fé e você vê pessoas passando pelas mesmas batalhas, pelas mesmas lutas, pelas mesmas tempestades, com a mesma força, com a mesma intensidade, mas ambos têm resultados diferentes. Mas como, pastor? Eles recebem a mesma palavra, eles estão no mesmo culto, eles têm os mesmos pastores, como que a casa de um cai e a de outra não? É simples, Jesus está respondendo: um é prudente, o outro é insensato. Irmão, não adianta a gente querer viver de aparência. Um dia o fogo vem, e quando ele prova as nossas obras, se não tiver consistência, cai por terra, a casa cai. Mas eu quero pregar sobre o homem que na mesma luta e na mesma adversidade, a casa dele não caiu. Irmão, sabe de uma coisa? Tempestades fazem parte da nossa vida. Eu sei que tem alguns slogans que são muito atrativos por aí. Olha, venha para Jesus e pare de sofrer. Mas Jesus não disse isso. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: olha, vai ter chuva, vai ter tempestade, vai ter problema, vai ter adversidade. Há momentos que você vai querer desistir, mas Ele disse: se você permanecer em mim e as minhas palavras em vocês, vocês continuarão dando fruto. As pancadas serão grandes, os gigantes serão grandes, mas cada um deles cairá por terra, porque o que sustenta a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus. Ela é o firme fundamento que mantém a minha e a sua casa de pé. Ela não vai cair. Aleluia. Será que alguém crê nisso? Aleluia. Pastor, está difícil, mas se você está aqui, você está vivo, ainda dá tempo. Pastor, parece que eu não vou conseguir chegar. Se você está aqui, ainda dá tempo. Não acabou, como diz a Suede Silva. Ainda tem vida aí. Se você está vivo, ainda tem esperança. A sua casa não vai cair. Ela pode estar na UTI, mas tem socorro e livramento para você. E a pergunta é: pastor, o que é um homem prudente? O que eu tenho que fazer, pastor? Porque a minha casa está caindo, meu casamento está acabando, os meus filhos estão desviados, a minha empresa está passando por uma crise, lá no meu trabalho eu estou passando por levantes. Pastor, eu quero ser um homem prudente, o que eu faço? Jesus disse o que você tem que fazer. Qual é a postura, pastor, a partir daqui? A primeira postura que Jesus ensina é que o homem prudente é aquele que coloca em prática aquilo que ouve. Não é aquele que anota tudo, mas depois guarda o caderninho lá no armário. Irmão, Jesus não quer que você ande com a palavra dele guardada no seu armário. Ele quer que a palavra dele seja impressa no seu coração, que você carregue essa palavra, que você se torne essa palavra, que você seja a Bíblia que o ímpio lê, a Bíblia que os ignorantes leem. Irmão, tem gente que vai olhar para você e precisa ver Jesus na sua vida. Você não vai precisar pregar, você não vai precisar dizer uma palavra, porque eles verão em você, nas suas atitudes, em tudo que você faz, a mensagem de maneira didática. Você é a mensagem. Você é a mensagem. Tem uma frase que diz: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Porque você é a Bíblia que as pessoas lá no seu trabalho estão olhando.
Você é a Bíblia que quando anda na rua, as pessoas olham para você e dizem: olha, aquele ali é o meu pastor. Você viu ele xingando no trânsito? Você viu ele brigando lá na farmácia com a atendente? Irmão, você é a Bíblia que o mundo lê. Só que você só se torna a Bíblia quando você ouve e pratica. Versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Que palavra é essa que Jesus está dizendo? Aquele que ouve estas minhas palavras. Ele está falando do sermão que ele acabou de pregar, do sermão que ele está encerrando. Ele está dizendo: se você ouvir tudo que eu preguei e praticar, você será um homem prudente. Irmão, tem muita gente que é bom ouvinte, mas na hora de praticar é péssimo. É o que eu falei, conhece a Bíblia de capa a capa, mas quando você olha para a vida, você fala: cara, não é possível que ele faz o que faz, que ele age como age. Mas sabe qual é a realidade, irmãos? É tempo de mudar essa mentalidade, porque as chuvas e as tempestades virão. E se ela encontrar em você um homem prudente, a sua casa, ela sofrerá a pancada, mas ela permanecerá de pé. Irmão, vir para o culto não é garantia de que a sua casa vai permanecer de pé. Servir no voluntariado não é garantia de que a sua casa permanecerá de pé. Você já conheceu gente na igreja que você olha e diz: cara, a vida dessa pessoa me inspira. Eu chego, ela está orando. Eu chego, ela está cuspindo fogo. Ela passa do meu lado, ele passa do meu lado. Eu vejo a canela dele acesa. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas daqui a pouco ele some da igreja. Aí você olha no Instagram, o Instagram acabou, fechou. Aí você vai procurar saber: e aí, você viu fulano? Sumiu, não está mais aqui. Aí você liga para a pessoa diz: cara, você não acredita, o inimigo se levantou, veio uma tempestade e destruiu a minha casa. Irmão, servia demais, trabalhava demais, mas não praticava, não vivia. Tinha conselho para todo mundo, quando na verdade deveria aconselhar a si mesmo. Tinha uma palavra para todo mundo, quando na verdade ela devia ter uma palavra para ela mesma. Porque tem gente, irmão, que vive uma vida torta, mas ele tem uma palavra de bênção para todo mundo. O problema é que ele não pratica. Por isso o texto vai dizer: olha, ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Jesus ensinava aquilo que ele era, aquilo que ele vivia. Ele não estava pregando algo que era estranho à sua própria vida, mas era quem ele era. Por isso ele diz: ele não era como os escribas. Por quê? Porque os escribas falavam, tinha conselho para todo mundo, tinha direção para todo mundo, mas não viviam o que falavam. O discurso era incoerente com a vida. Por isso Jesus disse: olha, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque o que eles fazem é vergonhoso, não condiz com o discurso. Irmão, Jesus não está atrás de discurso, não. Jesus está atrás de homem e de mulher que decidiu perder a sua vida para ganhar a dele. Jesus está atrás de homens que decidiram carregar a sua cruz e segui-lo e obedecê-lo. Jesus não está atrás de homens que são simpatizantes do evangelho, não. Ele está atrás de uma igreja que decidiu pagar o preço e obedecer a sua palavra. Homens que não negociam a sua fé, homens que não negociam a palavra de Deus, mas que continuam caminhando apesar das batalhas que se levantam. Aleluia. Irmão, nós vivemos um tempo tão esquisito que tem crente que acha que dá para ir no culto o ano inteiro, mas na semana do carnaval ele quer pular carnaval. Você acha que dá? A Bíblia diz, irmãos, o santo e o profano não se juntam, luz e trevas não andam juntas. Mas tem gente que acha que dá. Pessoas imprudentes, que ouvem a palavra, mas não praticam, não tem temor de Deus,
Aí quando vem a tempestade, a casa cai. E o texto diz: e é grande a sua queda. O que é isso, pastor? Quer dizer que a casa cai e não dá nem para reformar mais. Cai tudo. Tiago fala a mesma coisa que Jesus está dizendo em outras palavras. Ele diz assim: ele diz: sejam praticantes. Tiago 1, 22 ao 25. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece. Essa palavra esquecer, no texto original, é a palavra apilantomai, que diz: é alguém descuidado, negligente, que não dá o devido valor. É alguém, irmão, que sai, se arruma, olha no espelho, passa batom, coloca o brinco, penteia o cabelo. Aí quando ele sai, ele fala: será que eu penteei o cabelo? Será que eu coloquei o brinco? Será que eu passei batom? Irmão, essa é a comparação. Se alguém que vem a um culto como esse sai daqui e guarda a palavra na gaveta, ou a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, é comparado a um homem que não lembra nem da sua face depois de tê-la olhado minutos antes. Mas Tiago, ele diz mais. Ele diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Pastor, mas estão falando por aí que Jesus não traz felicidade. Ele não traz para aquele que é imprudente. Mas o texto é claro, ele diz: se você praticar, se você obedecer, se você viver essa palavra, você será feliz em tudo o que você fizer. Ele não está dizendo você será feliz em algumas coisas, não, ele diz: você será feliz em tudo o que você fizer. Por quê? Porque aqueles que obedecem carregam a bênção do Senhor. O maligno não pode tocar, Satanás está debaixo dos seus pés. Esse é o segredo de um homem bem-aventurado em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Mas Tiago diz: olha, aquele que ouve e não pratica, engana a si mesmo. Irmãos, como tem gente no auto-engano. Irmão, tem gente que aqui na igreja ele é crente, mas quando ele sai no corredor, ele já sai brigando com a esposa, ele já sai em guerra. Aí ele vai na semana e ele vive a vida adoidado, e ele acha que tudo vai dar certo. É o crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas tem um novo crente no mercado agora, é o crente Titãs. É aquele que pensa: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas eu vim aqui para te dizer: o acaso não vai te proteger. Jesus está dizendo: ou você ouve e pratica, ou você ouve e obedece, ou em algum momento virão as chuvas, virão a tempestade e a sua casa vai cair. Mas Jesus está dando para mim e para você uma oportunidade nessa manhã de mudar a nossa mentalidade e sair daqui dizendo: Senhor, me perdoa. A partir de hoje eu vou ser um homem prudente. Eu vou ser um homem prudente. Eu vou parar de enganar a mim mesmo. Aquele que persevera nessa lei. E aqui, irmão, está o segundo segredo desse homem. Esse homem que suportou as tempestades, construiu uma casa tão forte, que suportou as tempestades. Ele é um homem que perseverou enquanto construía. Ele é um homem que não desistiu. Porque, irmão, para você obedecer,
e viver uma jornada de fé, irmão, é preciso perseverar. Pastor, o que é perseverar? Perseverar é você lidar com os gigantes, muitas vezes se abater, muitas vezes até cair no chão e dizer: não, eu caí, mas eu estou vivo, eu vou me levantar e eu vou continuar. Isso é perseverança, irmão, é lutar até o fim, é não desanimar, ainda que as coisas não aconteçam do seu jeito, ainda que tudo ao seu redor diga que não, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que as tempestades sejam muito fortes. Você diz: está tentando me parar, mas não vai me parar, porque sobre mim há um poder, há uma glória de Deus, há um sangue que me reveste e me protege, e é Ele quem me garante na minha jornada de fé. Esse nome é Jesus Cristo, é Ele quem te garante. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e você pode encontrar nele resposta, porque Ele está à direita de Deus e intercede por você. Ele é o seu intercessor. Você não está sozinho nessa guerra. É Ele, é a palavra dele que te protege. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Aplauda Ele, glorifica Ele. A segunda postura é um homem que persevera enquanto constrói. Olha o que o texto diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída, diga construir, sobre a rocha. Irmãos, construir é um processo que envolve perseverança. Quem já construiu uma casa aqui? Qual é o nosso sonho quando constrói uma casa? A gente começa hoje, dorme e acorda com ela pronta, para não ter que lidar com tanto estresse, para não ter que gastar tanto dinheiro. É verdade ou não é? Mas alguém aqui já conseguiu começar uma construção e terminar no outro dia? Ou em uma semana, ou em um mês? Não, irmão, porque construir é um processo. O texto diz que aquele homem construiu a sua casa na rocha. E é interessante porque enquanto a gente constrói uma casa, irmão, fala sério, você que já construiu, ou que ainda vai construir, ou que ainda não conseguiu, porque já sabe que é complicado. Irmãos, no momento da construção, em muitos momentos você quer parar. Eu me lembro da segunda casa que eu construí, depois eu vou contar da primeira. Começamos do zero, eu e minha esposa, ainda não tão experientes, compramos um terreno. Vamos construir. E qual era o meu sonho? Fizemos o projeto, ficou lindo. E qual era o meu sonho? Chegar lá e ver a casa pronta. Aí terminamos o projeto, aprovou na prefeitura. Aí eu falei: uau, agora é só construir a casa. Aí a arquiteta falou para mim: olha, agora nós vamos preparar o terreno. Falei: puxa vida, vai ter que preparar o terreno. Tem que preparar, irmão. Aí eu falei: ok. Eu achei que era só cavar com enxadão, arrumar, preparar e começar a construir. Aí ela falou: nós vamos ter que contratar uma empresa de terraplanagem. Não, tá bom, vamos contratar. Irmão, eu achei que ia sair uns 10 caminhões de terra. Saíram 120 caminhões de terra. Irmão, eu ia lá, já tinha gastado o que não tinha, olhava para aquele negócio e só tinha terra. Aí eu falava: não, mas já está terminando, né? Ela falou: não, já foi 30%. Irmão, eu confesso que eu desanimava. Eu queria parar a obra. Eu olhava para a Rosa, ela olhava para mim, falava: amor, não vai dar. É muito, irmão, eu descobri que terra é muito caro. Jogar terra fora custa caro demais. Aí, irmão, passava uma semana, eu ia lá. Não, agora está pronto, né? Não, ainda tem o platô lá de cima. Eu falei: não é possível, eu não tenho dinheiro mais. A previsão que você fez não vai dar. Aí, irmão, quando tirou toda a terra, aí eu falei: agora a gente vai ver parede subindo. Irmão, passou o tempo, eu ia lá, não tinha parede nenhuma. Aí ela pedia cimento, pedra, areia, sapata, broca e um monte de coisa. E pedia de novo, e pedia de novo. E eu ia lá e não tinha parede. Por que não tinha parede, irmão? Porque o que sustenta uma casa está no lugar
que você não vê. Alguém entendeu o que eu falei? O que sustenta a sua casa não está num lugar onde todo mundo vê, está num lugar onde ninguém vê. É a base, é a estrutura, é aquilo que está debaixo da terra. A gente quer ver o que é estético, mas o que sustenta não é estético, é o que está lá de baixo. Parede, irmão, é estética. Tem muito crente estético. Você olha e diz: olha, é bonito, é legal, parece que é de Deus, carrega a presença. Mas, irmão, quando a tempestade vem, a parede cai, a casa cai e vai tudo por água abaixo. E aí, irmão, quando terminou aquela estrutura, eu falei: estou ferrado, não tenho dinheiro para continuar. Porque, irmão, construir estruturas firmes custa caro. Irmão, construir uma vida com Deus custa caro, custa tudo. Jesus disse: olha, aquele que não abre mão de pai, mãe, irmão e de todas as outras coisas para me seguir, não é digno de mim. Irmão, construir uma vida com Deus é tomar a sua cruz todos os dias para segui-lo. É abrir mão da tua vontade todos os dias. É perdoar como Ele perdoou. É amar como Ele amou. É viver como Ele viveu. É ter o caráter que Ele tem. Irmão, viver com Jesus custa tudo. Por quê, pastor? Porque Jesus não quer te melhorar. Ele quer te fazer uma nova criatura. Por isso a Bíblia diz que quando Ele entrou na sua vida, as coisas velhas ficaram para trás, e em Cristo Jesus tudo se fez novo. Ele está construindo um novo homem, uma nova mulher, uma nova família. Mas isso vai custar abrir mão das coisas velhas e se abrir para o novo de Deus. Irmão, construir estrutura é caro, tem preço, tem renúncia, demora. Você constrói, mas não sai do chão. Você constrói, paga preço, cava, mas não sai do chão. Mas é ali que está o segredo de uma casa. É ali que está o segredo de algo que é permanente, que é inabalável em Deus. É lá no fundo, irmão. É lá no alicerce. A Bíblia diz que os dois construíram casas. E eu tenho certeza que aquelas casas, talvez as pessoas olhassem e diriam: cara, são belas, são bonitas, são iguais. Mas o que provou a qualidade de cada uma delas foram as tempestades. Quando a tempestade veio, foi denunciado que uma tinha base, tinha fundamento, tinha estrutura, e a outra não. Foi construído na areia. Sabe por quê? Construir uma vida com Jesus na areia é mais barato. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ter tempo com Deus, não precisa renunciar às suas vontades. Mas aqueles que decidem viver fundos firmamentos em Jesus, estes renunciarão à sua própria vida para viver a dele. E a pergunta de Jesus nessa manhã é: você está disposto a tomar a sua cruz todos os dias para me seguir? Você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a minha vontade? Você está disposto a dizer como Paulo: olha, hoje não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Esse é o lugar que a gente precisa chegar em Deus. É o ponto das pessoas olharem e dizer: cara, não é ele mais. Eu conheço ele. Eu conheço ele desde a infância. Eu trabalhei com ele, eu convivi com ele. Cara, eu olho para ele e não tem nada a ver. Porque, irmão, com Jesus é tudo ou nada. Quem queria uma esposa 99% fiel aqui? Alguém queria? Quem queria um marido 99% fiel? Irmão, 1% de infidelidade torna a pessoa infiel. Por isso Jesus, irmão, é tudo ou nada. Ou você obedece toda a sua palavra, ou nada feito. Ou quando as chuvas vierem, as tempestades vierem, e certamente elas virão, tudo vai ao chão. E a terceira postura que esse homem prudente, cuja casa não caiu, carrega, é que ele cavou.
cavou, 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 até encontrar a rocha. Mateus diz, ele colocou a sua casa sobre a rocha. Mas Mateus não diz um detalhe. Quando você vai para Lucas, essa mesma parábola sendo contada, Lucas 6,48, Lucas diz assim: é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo. Lucas não diz que para encontrar a rocha teve que cavar. Aliás, Mateus não diz que para aquele homem encontrar a rocha que sustentava a sua casa, ele precisou cavar. Mas Lucas está dizendo, ele teve que cavar fundo. Quem já cavou alguma coisa na vida aqui? É bom cavar? Não é bom. É pesado, dá calo na mão, cansa, dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Mas Lucas está dizendo, esse homem prudente é aquele que cava, 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 até encontrar a rocha, até encontrar Jesus, até encontrar Jesus aonde ele estiver. Irmão, a Bíblia diz que a glória de Deus é se esconder, mas a glória do homem é procurá-lo até encontrar. Tem níveis profundos em Deus que você ainda não acessou. Ele está dizendo, olha, você foi até o nível raso, mas eu quero você mais profundo. Jesus está dizendo, eu te trouxe aqui nessa manhã, porque o segredo que faz uma casa não cair é o quão profundo é a sua estrutura. Por isso é tempo de cavar, é tempo de sair do raso, é tempo de sair da superfície e alcançar lugares mais profundos em Deus. Pastor, mas não é mais fácil construir na superfície? Óbvio. Mas a Bíblia diz, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Pastor, mas eu já cheguei no nível legal. Existe um nível ainda mais legal que você não chegou. Porque, irmão, a Bíblia diz que Deus Ele carrega uma riqueza. A Bíblia diz que é uma fonte inesgotável. Ou seja, eu já conheço tudo, pastor. Não, você não conhece não. Porque querer colocar Deus dentro da sua limitação é tolice. Deus está dizendo, você já chegou a um nível, mas eu estou esperando você descer ao nível mais profundo. A Bíblia diz em Ezequiel 37, e ali ilustra bem o que é a vida de um homem em Deus. A Bíblia diz que um anjo de Deus, toma as mãos de Ezequiel ali, e um rio fluía do templo de Deus. E a Bíblia diz que aquele anjo, ele pega nas mãos do profeta e diz, Ezequiel, vamos caminhar nesse rio. E a Bíblia diz que ele caminha 500 metros. As águas davam no seu tornozelo. Isso fala de alguém, irmão, que saiu da superfície, mas ainda está no nível raso. Aí a Bíblia diz que ele fala, você está afim de ir mais um pouco? Ele diz, eu vou. Ele caminha mais um pouco, e as águas dão nos joelhos. Isso fala de alguém que cavou um pouquinho mais e encontrou um lugar mais profundo. Mas a Bíblia diz que aquele anjo faz um novo convite. Você quer ir um pouco mais fundo, Ezequiel? E Ezequiel diz, eu vou. E eles andam mais 500 metros, e a água dava nos ombros. Você já entrou num lugar fundo que a água dava nos ombros? Quando você chega nesse lugar, você já acessou um nível de profundidade. Mas você ainda tem o controle da sua vida. Porque quando as águas estão no seu ombro, você vai para a direita, você vai para a esquerda, você tem o controle da sua vida. Mas a Bíblia diz que aquele anjo diz, Ezequiel, você já saiu do raso, você já aprofundou um pouco mais, mas agora eu tenho um nível ainda mais profundo para você. Você topa, Ezequiel? E ele diz, eu quero. E a Bíblia diz, irmãos, que eles caminham mais 500 metros, e a Bíblia diz que aquele rio agora era tão profundo que não dava pé mais. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o convite de Jesus nessa manhã para você é te levar a um nível tão profundo que você não tem mais o controle
controle da sua vida, porque no nível que Ezequiel chegou, não era ele quem tinha o controle, mas era o rio que levava ele para a esquerda, que levava ele para a direita. Jesus está dizendo: você está a fim de entregar a minha vida ao ponto de você não ter mais o governo da sua história? É esse lugar, irmãos, que vai sustentar a nossa casa, a nível de que as tempestades virão, mas ela permanecerá inabalável. Quanto mais eu conheço Jesus, mais fundamento a minha casa tem, a minha vida tem, a minha empresa tem. Porque, irmão, o segredo está no profundo. Irmão, tem guerra que eu vivi há 2 anos atrás, que se vierem contra mim hoje, não faz nem cócega. Por quê? Quanto mais profundo, mais resistência a casa tem. Há 3 anos atrás eu tinha um nível de profundidade, mas eu decidi conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer. Pastor, parece que Deus não está falando comigo. Parece que Jesus se esqueceu de mim. Não, Ele não se esqueceu não. Ele está te esperando no nível mais profundo. Ele está dizendo: eu estou mais um pouco embaixo, mas eu estou aqui, é só vir. Porque a Bíblia diz: vocês me procurarão e me encontrarão. Jesus não está escondido. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou pertinho, basta você cavar um pouco mais. Irmão, isso fala de vida no secreto. Porque, irmão, a sua vida pública é fruto da sua vida no secreto. Se você não tem vida no secreto, onde ninguém vê, a sua vida pública só vai ser um reflexo, irmão. Sabe por que Jesus curava, libertava? Porque Jesus tinha um hábito. No livro de Marcos diz: alta madrugada Jesus saía para orar. E eu creio, irmão, que tudo que Jesus vivia no seu dia era gerado lá onde ele ia orar ao Pai. A gente sai feito um maluco de casa. A gente não ora, a gente não dá nem bom dia para o Espírito Santo. A gente sai feito um homem imprudente. E a gente quer viver um dia abençoado, cheio de milagres, cheio de sinais. Não, irmão, a sua vida pública é só o reflexo da sua vida íntima com Deus. Esse homem cavou profundo, e isso fala de profundidade. Quanto mais profundo você é, mais revelação de Deus você tem. Quanto mais profundo você é, mais sustentabilidade tem a sua casa, tem a sua vida e tudo aquilo que carrega o seu nome. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a rocha que nos sustenta. Mas eu tinha uma outra casa que eu construí, e essa talvez seja a sua casa. A casa que eu construí era uma casa velha. Era uma casa que eu olhei e eu falei: cara, eu não vou derrubar ela, porque eu vou aproveitar. Tem umas estruturas, deve ter uns 50 anos essa casa, mas tem umas estruturas. Aí eu falei: não, eu vou cavar até onde der, eu vou colocar sapata, eu vou rasgar as paredes, colocar coluna, vou reforçar a estrutura e vou levantar. O que eu fiz? Eu falei: não, eu vou pelo caminho mais fácil. O custo é menor, vai diminuir o preço que eu tenho que pagar. Irmão, aí eu construí aquela casa. Mas devido a uma construção antiga, eu não consegui cavar tão profundo, e aquela casa ficou no raso. Porque tem gente, irmão, que coloca suas bases na areia, e quando vem os ventos derrubam, e não sobra nada. Mas tem muita gente colocando as suas bases no raso. Aí sabe o que aconteceu com a minha casa? As pessoas passavam na rua e diziam: cara, sua casa ficou incrível, ficou linda, é uma das mais bonitas aqui do bairro. Irmãos, mas lá dentro da minha casa, todo mês aparecia uma rachadura, todo mês aparecia uma trinca,
Eu arrumava uma trinca, aparecia outra trinca. Eu arrumava um encanamento, estourava outro encanamento. Eu arrumava um problema, aparecia outro. Pastor, onde você quer chegar? Tem muita gente tentando pegar os velhos fundamentos, aquilo que aprendeu, aquilo que viveu no ministério, aquilo que viveu na sua vida passada, tentando adequar ao novo de Deus, tentando juntar o velho com o novo. Mas Jesus está dizendo: ei, o que eu tenho para a sua vida, Lagoinha Alphaville, não é o velho com o novo, é o novo, é novidade, é inédito. O que Deus está fazendo nessa casa, e a partir dessa casa, é algo tão poderoso que você nunca viveu. Por isso Jesus está dizendo: eu não quero você na superfície, eu não quero você no raso, eu quero ver você acessando níveis mais profundos. E Ele diz: eu estou esperando você lá. É tempo de pagar preço, Lagoinha. É tempo de pagar preço. Se é para Jesus, faz melhor. É tempo de pagar preço. E sabe o que é interessante? O livro de Lucas, de Mateus, diz que aquela casa caiu. Mas o livro de Lucas diz que aquele homem cavou até encontrar a rocha. E a rocha é Jesus. Ele é o verbo vivo que desceu dos céus. Jesus, Ele é a própria palavra encarnada. Então quando aquele homem cavou, ele encontrou a rocha. Ali ele firmou os seus fundamentos. E Lucas vai dizer que aquela casa, diz assim, é como um homem que ao construir a casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar. Mas o que Lucas está dizendo é: aquele homem construiu uma casa e ele cavou tão profundo. Veio a enchente, veio as torrentes de água e deram contra aquela casa. Ele olhou pela janela, não havia nada no seu entorno, mas lá dentro estava tudo inabalável. Porque quando você cava profundo, nada pode tocar na sua vida. Ainda que venham gigantes por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Ainda que caia 1000 casas ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a minha casa vai permanecer de pé, porque foi construída sobre o firme fundamento. E esse fundamento tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. É nele que você precisa construir a sua vida. É não na opinião de homens, é não naquilo que estão dizendo, é não em um ensino qualquer. A Bíblia é a verdade absoluta, não há outra. Aleluia. Essa palavra prudente é a palavra flônimos no grego. E a palavra flônimos no grego, ela dá uma ideia de alguém que anda sintonizado com Deus, de alguém que é sensível à voz de Deus. Ela dá a ideia de um homem que não dá um passo para a direita e nem para a esquerda sem antes ouvir de Deus. Por quê? Porque ele tem uma frequência com Deus. Ele está na mesma frequência dos céus. É alguém que é sensível à voz de Deus, irmão. Muitas vozes estão falando, mas ele não ouve as muitas vozes, ele ouve a voz de Deus. Por quê? Porque ele está sintonizado com os céus. Quem já teve que arrumar antena de TV em casa? Só os mais velhos aí, cadê? Levante sua mão. 50 anos, 45. Só a gente sabe disso, a maioria aqui não sabe. Mas antigamente, quando as TVs eram antigas, tinha uma antena, irmão, e aquela antena era endemoniada. Porque você subia lá, o pai dizia: olha filho, vai ter jogo do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Palmeiras, sobe lá e arruma pra gente assistir. Primeiro que você só tinha 2 imagens, preto e branco. Preto e branco. Aí você subia, aí o pai gritava: ó,
pouquinho para a direita. Aí você, não, volta um pouquinho. Tá bom. Aí quando você descia, ele fala, não, bagunçou de novo, sobe lá outra vez. Aí você ia de novo. Não, um pouquinho para a esquerda. Ó, o Daniel tá voltando à infância ali, ó. Um pouquinho para a esquerda. Irmão, dava briga em casa essa antena. Aí, irmão, depois que você arrumava a antena, aí tinha uma função na televisão que era a sintonia fina. Irmão, para você encontrar aquela sintonia fina, era uma dificuldade. Mas na hora que você encontrava, a TV ficava perfeita. É uma analogia, mas o que Jesus está dizendo é que Deus está procurando homens que querem andar em sintonia fina com a sua palavra. Homens que não negociam, que não vendem o evangelho, que pregam a palavra a tempo e fora de tempo, que confiam a palavra a homens fiéis. É de homens assim que Jesus está à procura. Ele não procura simpatizantes. Ele não chamou homens que tinham simpatia pela sua palavra, que queriam viver uma experiência, que queriam ter um arrepio. Não, ele procurou homens que estavam dispostos a segui-lo, a abrir mão da sua vontade, a viver a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas para você viver essa vontade, é necessário uma metanoia. O que é uma metanoia, pastor? É uma mudança completa de mentalidade. Você precisa deixar a sua velha maneira de viver o evangelho. Você precisa abrir mão das coisas que você viveu até aqui. Não, pastor, mas eu vivi 30 anos no evangelho. Eu recebi tanto de Deus. Eu quero usar o velho. Eu quero misturar um pouco do velho com o novo. Irmão, você já tomou café velho e misturou um pouco do novo para completar? Fica bom? Não, irmão. Você tentar emendar uma parede velha numa parede nova, não fica bom. Jesus está dizendo, eu estou procurando homens que não queiram ser somente simpatizantes da minha palavra. Homens que não estão buscando conhecimento pelo conhecimento. Homens que não estão buscando chaves para ensinar outros, mas eles mesmos não vivem. Jesus está dizendo, eu procuro homens que são bons ouvintes, mas que são excelentes praticantes. Jesus está dizendo, eu não estou procurando homens que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas a sua vida é uma vergonha. Homens que vivem como os escribas, homens que falam boas coisas, mas se você fizer o que eles fazem, é vergonhoso. Queria que você ficasse de pé nessa hora. Queria que você ficasse de pé, porque a pergunta de Jesus para mim e para você é sobre que fundamento você tem construído a sua casa. Sobre que fundamento? O que é que tem guiado a sua vida? Jesus está pregando essa palavra, Ele está dizendo, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Jesus está dizendo, olha, se você ouvir e nortear a sua vida por aquilo que eu tenho ensinado a você, você será um homem bem-aventurado. Irmão, não há outro caminho senão o caminho da obediência. O que Jesus está pregando agora no Novo Testamento é a mesma coisa que Moisés pregou na Antiga Aliança. Moisés chegou em um momento em que uma multidão o acompanhava, mas ele olhou para aquela multidão e ele identificou dois tipos de pessoas. Qual, pastor? A mesma que Jesus identificou. Moisés olhou para a multidão, para aquela igreja de milhões, e ele disse, tem homem prudente, mas tem gente imprudente no nosso meio. Por isso ele diz o seguinte, ele diz, olha, ô igreja, ô gente, hoje eu vou apresentar para vocês dois caminhos: maldição e bênção. Vocês serão abençoados se vocês obedecerem. Vocês serão abençoados no campo, na cidade. Tudo aquilo que vocês fizerem prosperará. Ele está dizendo, se você escolher o caminho da bênção, é o caminho da obediência. Mas existe um caminho, e esse é o caminho pelo qual o imprudente caminha.
Você será maldito na cidade, no campo. Você será maldito em tudo que você fizer, se você escolher o caminho da maldição. Parafraseando com o que Jesus prega, aquele que escolheu o caminho da maldição é o imprudente, mas aquele que escolhe o caminho da bênção é o prudente. Pastor, a minha casa está quase caindo, mas ela não caiu ainda. Jesus te chamou para esse culto para dizer: eu tenho esperança para você, eu tenho uma palavra para você. Se você mudar a sua maneira de pensar, de agir, de fazer, eu vou restaurar a sua casa, eu vou restaurar o seu casamento, eu vou restaurar a sua empresa, eu vou restaurar os seus negócios, eu vou restaurar os teus filhos que estão perdidos, eu vou restaurar tudo que carrega o seu nome. Porque, irmão, quando Jesus libera uma palavra e nós aplicamos a nossa vida, o poder de Deus vem e muda tudo ao nosso redor. O poder de Deus não está em ouvir, mas em praticar.